Então, boa noite novamente, e gostaria de dar abertura para o nosso encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdas e luto, o enfrentamento agora no momento de pandemia. E a gente vai ter então a Viviane Almeida e eu falando um pouquinho sobre essa perspectiva do luto agora na pandemia. Nosso encontro de hoje vai ser dividido então em dois momentos. Primeiro momento com a Vivi, depois a Vivi também tem um outro encontro que ela tem que estar presente, aí eu dou continuidade na temática, tá bom? Vivi, penso que a gente pode iniciar. Tem mais alguma coisa, algum recado paroquial? Não, Então, isso podemos mesmo. iniciar, né? Isso. Deixa eu ligar aqui. Bom, hoje a gente vai ter, então, como a Gabi falou, né? Eu e Gabriela, para a gente estar falando desse tema de luto, perdas, o enfrentamento e também na questão da pandemia. Mas o meu objetivo agora, nesse momento com vocês, é a gente fazer uma sensibilização a esse tema e depois a Gabi vai dar continuidade. Então, assim, eu vou fazer uma introdução do tema, uma sensibilização com vocês, e aí depois a Gabi vai trazer uma teoria, vai trazer uma pesquisa, um estudo que ela está desenvolvendo bem bacana. Bom, falando de perdas e luto, né? Principalmente dentro de uma perspectiva da fenomenologia, dentro de uma perspectiva de psicodrama, a gente não pode esquecer que nós somos ser em relação, estamos sempre em relação. Então, e o que acontece quando nós estamos nessa relação, né? A partir sempre mediado, sempre a partir de um papel e papel complementar contra papel. O que acontece quando esse outro ser, a gente perde, essa pessoa se afasta, ou a gente perde mesmo para a morte, ou a gente rompe. Como que funciona isso? Como que a gente lida com isso? E como que a gente vai enfrentar essas perdas e esse luto? Então, quando a gente fala também em perdas e luto, eu acho que é muito importante a gente entender do que a gente está falando, né? Então, se eu perguntar para vocês, quem sabe vocês também me ajudam, né? Já que a minha ideia aqui é sensibilizá-los para esse tema, quando a gente fala em perdas, nós estamos falando do quê? Por exemplo, me deem ideias de perdas. Falta, né? A gente fala de falta, né? Fala Falta de da presença. Falta da presença. Vamos pensar em situações concretas mesmo, desde um filho que cresce, que não é mais criança, né? E a gente perde. Quem é mãe vai saber o que eu estou falando, que a gente tem saudade do filho criança. O filho está no nosso lado, adulto, mas a gente tem saudade da criança, que ele já foi um dia. A gente perde a criança e ganha o adulto, mas tem essa perda desde esse momento até outros. Que outros momentos na vida da gente a gente perde? Tem perdas. Aqui no chat, aqui. Gabi, me ajuda lendo o chat. A Dani falou em morte, né? Eu fiquei Quando a gente pensando perde... também no estudante, né? Quando a gente deixa de ser estudante e passa a começar a trabalhar na área, como muda, né? Sim. Qualquer mudança de ciclo, né? Qualquer transformação na gente mesma, mesmo que seja para um crescimento, é abandonar algo, né? Mudança de ciclo, desenvolvimento, cortar o cabelo, né? Gente. Cortar o cabelo é até mudanças biofisiológicas, né? Mudanças de cidade, mudanças de momentos de vida, né? O pessoal falou em fim de relacionamento amoroso, desemprego. Esse dói também, separações, né? Separações também. Separações, dói muito também, né? Ninguém gosta de se separar. Às vezes é bom, né? Às vezes é uma bênção, né? Mas geralmente é muito doloroso. A Aline está falando?
Você está sem som? Não consigo te escutar? Não estamos escutando ali. Não consigo Digita escutar. pra gente no chat. Ou talvez está com um probleminha no áudio, teria que... Talvez... Isso, liga de novo o áudio. Agora você fechou. Vamos ver se dá certo. Tá difícil. Não. Mas todos esses momentos da vida a gente está perdendo. E a gente tem que... como que a gente vai enfrentando e como que a gente vai lidando com essas situações, né? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês fossem lembrando de alguma perda recente que vocês tiveram, perda que marcou vocês. O filho que não chegam, pais que tentam e não conseguem, também, né? Também. Tem até a frase, né? A frase célebre do filósofo Neymar, né? Saudade daquilo que a gente não viveu, né? Às vezes sonhos que a gente tem e que não foi concretizado e depois não dá, né? A gente também sofre com aquilo que, quer dizer, não concretizou, mas a gente de alguma forma viveu, né? São planos, projetos que a gente estava vivendo, só não conseguimos concretizá-los. Também é uma saudade, né? Aqui, Gabi, você vai lendo aqui no chat. A Ana traz, né, o sogro e a sogra, que eu imagino que ela perdeu por Covid, pelo que ela está dizendo. Sinto muito. Perda de pacientes. Perda de paciência, a Bernadette traz também, né? Perdeu sogro e sogra para o Covid, que horror. É? Sim, os dois. Um em fevereiro, meu sogro em fevereiro e minha sogra em abril. Meu Deus do céu. Pouco Estou sem tempo, que entender até loucura. agora. Aham. Uhum. Vamos lembrando dessas perdas, né? Eu gostaria que agora vocês fossem lembrando, eu gostaria que vocês fechassem os olhos um pouquinho, fechassem os olhos e que vocês pudessem lembrar. Ai, meu Deus, peraí. Eu gostaria que vocês lembrassem de alguma perda, a última perda mais significativa, né? De tudo isso que a gente já falou, de tudo que a gente foi falando de perdas, perdas por morte, perdas porque mudamos de fase, mudamos o papel. Eu queria que vocês identificassem alguma perda mais significativa que vocês tiveram ultimamente. E nessa cena que vocês estão vendo, visualizando essa perda, eu gostaria que vocês se concentrassem e focassem em vocês, e não na pessoa ou não na situação que vocês perderam, mas que vocês focassem em vocês. Como que vocês reagiram? Reagiram a alguma notícia? Reagiram quando se deram conta? Como é que foi essa reação em vocês? Foquem em vocês. E principalmente, como que vocês foram lidando com a situação? Como é que ficaram os sentimentos? Como é que ficaram os pensamentos? O que foi passando na cabeça de vocês?
Como é que ficou a sensação física? Mudou alguma sensação de vocês? Mudou o humor? Mudou algum comportamento? Mudou alguma forma de vocês verem a vida a partir dessa perda? O que realmente mudou em vocês? E quando vocês estão se vendo nessa situação, desde quando vocês se deram conta ou receberam alguma notícia e que foi fazendo esse processo, que vocês foram se dando conta em como vocês estavam, quais eram os sentimentos mais fortes em vocês, se mudou os sentimentos ao longo do tempo, dos acontecimentos, as sensações, como ficaram. Vai pensando tudo e como que vocês foram também resolvendo, entre aspas, como que vocês foram dando respostas a essa nova situação. Ou seja, no psicodrama a gente fala espontaneidade, é uma nova situação que foi apresentada na vida e vocês tiveram que dar uma resposta a essa nova situação. Qual foi, né, o nível de espontaneidade? Como que vocês enfrentaram? Qual foi a resposta que vocês deram para essa perda? Guardem isso. Gostaria que vocês fossem voltando. Vai abrindo um pouco os olhos. Quem quiser escrever uma frase, né, para guardar, eu vou dividir vocês rapidamente, não vão ter muito tempo, mas eu gostaria que vocês, no grupo que eu vou colocar vocês, que vocês compartilhem essa frase. Não a situação em si, não precisa compartilhar a situação. O foco hoje não é em quem vocês perderam, mas o foco hoje é como vocês perderam, como vocês enfrentaram, como vocês tiveram que lidar com essa situação. Ô, Gabi. Oi. Eu tô sem momento aqui de divisão de sala. Tá. Para compartilhar essa sala, como vocês enfrentaram. Não precisa compartilhar o que vocês perderam, do que vocês estão falando. Mas o foco aqui é assim, como é que foi a reação de vocês e como é que vocês foram enfrentando essa situação, tá? Essa perda, essa situação. Se alguém ficar sozinho, enfim, daí eu acho que pode voltar e a gente vai redistribuindo, tá, gente? Legal. Um pouquinho. Sim. Rápido. Sim. Quando a gente está diante... Passou rápido? É um tema que dá vontade de ficar falando mais, né? Porque a gente tem tanta coisa, a gente sente tanta coisa e muda tanta coisa na vida que às vezes não dá conta da gente compartilhar tudo que a gente vive quando a gente está num luto ou enfrentando algum tipo de perda. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Quando a gente enfrenta, quando a gente está no momento de perdas e luto, mexe com a gente em vários setores, né? Assim, em várias situações. Então, nós vamos fazer o compartilhamento daquilo que vocês compartilharam nos subgrupos da seguinte forma. Eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão fazendo reações, tá?
faz o reactions aqui com alguma reação, um joinha, uma palminha, um coraçãozinho, enfim, tá? Uma carinha, para aquelas, né? Se vocês se sentem identificados com essas situações que eu vou colocar. Então, como eu falei, quando a gente está enfrentando esse luto, quando a gente está vivendo esse luto, né? Essa perda, mexe em todos os setores e todas as situações. Por exemplo, quem se sentiu instável emocionalmente, quem passou por muitas emoções, faz uma reação de quem ora ficou assim, não acreditou, teve hora que ficou com raiva, tentou achar culpado, daqui a pouco achou que, né? Achou que não, tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim. 3 minutos depois despenca num choro, né? Assim, ou seja, uma instabilidade emocional muito forte quando a gente enfrenta, né, uma perda significativa. Isso, assim, todas as teorias que a gente vai estudando sobre luto, todas falam de alguma forma dessa instabilidade emocional. E, por exemplo, se a gente pega, né, a famosa Elizabeth Kubler-Ross, que ainda coloca certinho lá, né, a negação, e aí vai vindo, né, depois vai para um momento mais deprimido, depois vai para raiva, enfim, barganha, não sei o que, até aceitação. Cada autor desse vai colocar essa instabilidade emocional, ou seja, essas mudanças emocionais. Quem vivendo esse luto, essa perda, mudou o pensamento, achava que era uma coisa, agora mudou o pensamento sobre a vida, ou sobre aquela situação, ou sobre aquela pessoa, que teve mudanças de pensamento, ou que refletiu alguma coisa, se deu conta de alguma coisa, quem teve mudança na ordem cognitiva, digamos assim, na ordem de pensamento, né? Nossa, eu me dei conta, vivendo isso, que tal coisa. Então, muda também a forma da gente ver a situação. A situação nunca mais vai ser a mesma. A vida não vai ser mais a mesma. Então, quem passa por uma perda ou um luto, impossível ser o mesmo depois, não tem mais. Você pode estabilizar as suas emoções, né? As emoções podem ficar um pouco mais estabilizadas, você pode ter um pouco mais de controle ou viver essas emoções de outras formas, mas você já não é mais a mesma. Os teus pensamentos, a sua relação com a outra pessoa e a sua relação com a situação não vai ser mais a mesma. Outra situação também que envolve bastante, às vezes, o luto é tão forte, às vezes a perda é tão forte, que dá reações físicas, fisiológicas, mexe, dá dor de cabeça, queda de cabelo, baixa imunidade, dá alergia, uma série de situações. Quem é que passou por isso, que teve isso? Assim, que também, assim, dor de estômago, infecções, que dá reações fisiológicas também. Dá um joinha quem também passou por isso, né? Dormiu demais ou perdeu o sono, né? Tem gente que dorme demais, tem gente que perde o sono, né? Isso, alteração do sono, do apetite. Tem gente que engorda, né? Quantas obesidades vêm a partir de um luto, né? Ou o contrário, o estômago parece que fecha e não entra nada, né? Assim, a gente não digere a situação e aí a gente não consegue digerir nenhum alimento, a coisa fecha mesmo, ou então abre um rombo no estômago, né? A sensação que dá que você quer comer tudo para ver se preenche aquela dor, né? Então, também essas situações físicas. E quem mudou, né? Alterações de sono, e quem realmente teve uma mudança, digamos, de atitude, de comportamento, quem no final
Assim, o que sobrou no final das contas? Vocês mudaram? Tem pessoas que ficam mais amorosas, tem pessoas que ficam mais amargas, tem pessoas que ficam mais com medo, né? Tem pessoas que se entregam mais porque tem medo de perder e valorizam mais. Vocês mudaram de visão e de comportamento? Também dá um joinha aí quem teve alguma mudança depois que enfrentou e passou esse luto, né? Então essas são situações, né, que muitos autores vêm dizendo para a gente que é impossível passar por um luto, uma perda em um luto. Tudo isso que eu falei para vocês são reações extremamente naturais ou reações normais que alguém passa e tem que passar, e todas essas reações aparecem nesse sentido. E que tem toda uma, inclusive, assim, um olhar atento e uma crítica atenta, porque para a gente não patologizar, né, o luto. Então, vocês viram que dá tudo, desde reações físicas, de comportamento, de visão, né, de visão de ser humano, de mundo, e sentimentos, e isso é natural. Não vamos evitar de patologizar ao máximo um luto. Luto tem que ser vivido, luto tem que ser encarado, não tem como. E o que faz, então, esse enfrentamento do luto, né? Trazendo um pouquinho, eu queria falar milhões de coisas para vocês. Eu estava aqui falando para a Gabi, meu Deus do céu, eu trouxe tanta coisa, mas não vou conseguir. Mas só para vocês terem uma... levantada, Vivi, eu não sei se é uma dúvida ou se você só esqueceu. Só esqueceu? Não, tá. Obrigada, Gabi. Quando a gente fala em teorias de luto, para a gente poder entender, a gente tem que, assim, se a gente for fazer um resgate histórico, nós temos desde 1917, com Freud, né, com o estudo dele sobre luto e melancolia, a gente tem as fases do luto tão famosas da Elizabeth Kubler-Ross, né? Depois a gente vem com o Bowlby falando das etapas de luto, o Orden falando sobre as tarefas do luto, e tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do modelo do processo dual, que é o Schultz e Straub, que eles falam o seguinte, que eu acho que tem muito a ver, eu gosto muito particularmente dessa teoria, que eles falam que viver um luto é essa inconstância, é estar numa montanha russa, né? Que hora você diz assim, não, tudo bem, a vida é assim, eu já entendi, bola para frente, estou cansada de sofrer, vamos lá, e aí você levanta. Daí, uma música, uma cor, aparece uma pessoa, aparece uma frase que lembra a perda, a gente despenca, assim, vertiginosamente, e a gente faz, né? E assim a gente vai como uma montanha-russa, e assim é o processo do luto, né? A partir desses autores, eles vão falando que o que diferencia depois, com a passar do tempo, na verdade, são que você, com o tempo, não é que você esquece do luto, esquece das pessoas que perderam, é que com o tempo a onda vai ficando menor, né? Você vai ficando menos instável emocionalmente, e aí você vai ficando num certo equilíbrio. Não é que você esquece da pessoa, não é que a gente esquece, né? E como que fica isso um pouco na visão do psicodrama, né? A gente tem várias teorias, eu não vou entrar nas teorias, que a Gabi vai entrar na teoria agora, mas tem várias teorias do psicodrama que vão fundamentar. A gente tem um autor, Perazzo, inclusive tem o livro dele, né, Descansa em Paz, os Mortos Dentro de Mim, que é bem bacana esse livro do Perazzo, sugiro para vocês. E tem muitas coisas, e o próprio Perazzo fala nesse livro, né, que quando estamos diante de uma perda, diante de um luto, a vida é passada a limpo, né? Quantas vezes a gente vai
para um velório, ou pensa, ou parte alguém muito próximo da gente, né? E a gente revê, na verdade, toda a nossa vida, né? A gente faz esse mergulho profundo, né? Perazzo vem dizer isso no seu livro. Inclusive, o próprio Moreno, né? Nesse último livro que foi lançado ano passado, no Congresso, ele vem dizer o seguinte: a vida dos homens se estende além de sua morte física, através do seu átomo social. Um ser humano morre quando o seu átomo social morre. Mas acho que depois Gabi vai falar melhor também, né? Dessa coisa do átomo social. Porque... E como que a gente faz, né? Porque o átomo social são as relações que a gente tem na vida. E quando um deles a gente perde, a pessoa pode deixar até de existir, ou a pessoa pode ir embora, né? Numa separação conjugal, enfim, a pessoa pode ir embora, pode ir para outra vida. Ou um filho casa, um filho vai morar em outra cidade, sai de casa. A gente não tem mais fisicamente, mas a gente continua afetivamente ligada a essa pessoa. Então, a gente pode dizer que a elaboração de um luto, a elaboração saudável, se é que a gente pode dizer que é saudável ou patológico, mas a elaboração de um luto, numa perspectiva do psicodrama, é você ter que pegar esse papel que você perdeu, né, esse papel complementar, e você internalizá-lo de um outro jeito, de uma outra forma. Porque talvez você não vá poder viver essa pessoa como você vivia antes, né? Uma separação conjugal, você estava com a pessoa dentro de casa. Por mais que tivesse sido um inferno com essa pessoa dentro de casa, mas ela estava ali presente, ela ocupava um espaço e estava ali na sua vida. E, de repente, se você se separa, essa pessoa não existe mais, como é que você vai fazer? Você vai precisar pegar esse papel que até então existe e reorganizar e internalizar esse papel de uma outra forma. Então, o que eu quero dizer é que, numa perspectiva do psicodrama, da fenomenologia, nós não rompemos a relação, entende o que eu quero dizer? Nós apenas colocamos essa relação dentro da gente de uma outra forma. Nós rompemos com a pessoa fisicamente, a gente pode deixar de falar com essa pessoa, ou porque ela foi embora, ou porque ela faleceu, mas de alguma forma a gente continua com ela. Quantas pessoas não ficam falando com seus mortos, às vezes sozinha, ou vão até o cemitério para falar com seus mortos, porque de alguma forma elas estão dentro da gente. E a gente precisa falar com elas, porque a gente precisa reorganizar elas dentro da gente de um outro jeito, de uma outra forma. E esse é o processo terapêutico que a gente faz. Quando a gente recebe um paciente enlutado, é o que a gente tem que fazer junto com o paciente, fazer com que ele coloque esse relacionamento de um outro jeito, internalize esse outro papel, né? Se eu sou mãe e perco um filho, eu vou ter que colocar esse meu filho, que eu não vou vê-lo mais, né? Não como antes, mas eu vou ter que colocá-lo ele de um outro jeito, internalizar ele de um outro jeito e passar a conviver com ele de um outro jeito. Ninguém vai esquecer as pessoas importantes da vida, né? As pessoas próximas, um grande amor, um pai, uma mãe. A nossa colega ali estava falando que perdeu o sogro e a sogra, né? Eu acho que foi a Ana, agora por Covid, né? Deve estar sendo muito complicado. Quer dizer, além das questões todas concretas, burocráticas, tem que colocá-los eles agora, os dois, né? De um outro jeito nessa relação, de um outro jeito nesse casamento, né? De um outro jeito, porque a gente não deixa de se relacionar com quem a gente perde, né? Só que em vez de a gente ligar para a pessoa, a gente se relaciona de um outro jeito, né? Em vez de a gente soltar os cachorros na pessoa, a gente faz de um outro jeito. Então, o processo de um luto, a partir dessa visão psicodramática, é nesse sentido, é você refazer esses papéis e internalizá-los
de uma outra forma. E para fechar, assim, gente, eu teria milhões de coisas para falar para vocês, mas deixa eu falar para vocês que a gente também pensou e a gente está se aquecendo aqui, que a gente está com um curso, ó a propaganda, divulgação, nós estamos com um curso de perdas e luto que vai começar agora em junho, dia 12 de junho, olha, que bom que você... Dia dos Namorados. Né, Patrícia? Eu não posso perder o comercial, Patrícia. Gente, o Dia dos Namorados, nós vamos começar um curso, ó, um bom dia, né? Para começar um curso de perdas e luto. Você que está sem namorado, perdeu aí os namorados, veio fazer esse curso, perdas e luto, que a gente vai estar. Eu e a professora Gisele, né, que é especialista em perdas e luto, a gente vai estar resgatando todas essas teorias e, principalmente, trazendo técnicas, intervenções para luto. Então, lá no curso, eu vou só colocar aqui rapidamente, que o meu tempo já está acabando, mas lá no curso, por exemplo, né, a gente fala de técnicas que a gente pode utilizar e amenizar ou facilitar, né, essa elaboração do luto. Porque quando a gente está diante de um paciente, às vezes as pessoas pensam assim: o que eu vou tratar com uma pessoa que acabou de perder alguém importante na sua vida? O que eu vou falar? Não tem nada não tem nada que eu vá falar que vai trazer a pessoa de volta, que vai fazer a pessoa melhor. Tem, gente, tem muita coisa. Sabe por quê? Porque quando você está diante de alguém, de um paciente que teve uma perda muito importante, você tem que pensar o seguinte: o que a pessoa está sentindo? Se é saudade, vamos abrir esse canal de saudade, vamos resgatar, né? Desde fotos, memórias, vamos dramatizar situações, vamos ficar com as boas lembranças, vamos rir das histórias, né? Por quê? Porque às vezes a família não tem mais paciência, a família não quer falar, ou é tão dolorido para a família que a família não prefere não falar. E onde que ela vai falar? Né? Uma mãe que perde um filho, gente, depois de 5 anos ela quer falar do filho, só que ninguém mais tem paciência para escutar. E ela está com saudade, ela quer falar. Então, como é que a gente pode abrir esse canal e fazer mais do que um acolhimento, né? Então, tem técnicas, tem formas da gente fazer isso que ajudam. Agora, o que tratar? Agora eu vou falar isso. A saudade, quando é só saudade, entre aspas, né? Só como se fosse fácil, mas para tratar, se for só saudade, envolve o acolhimento, envolve todas essas técnicas, né? Assim, de dramatizar esses momentos, fazer a linha da vida com a pessoa. Tem um monte de técnica bem legal que a gente pode resgatar. Agora, o que a gente trata mesmo? O que precisa ser tratado? A culpa, remorso. Briguei e a pessoa morreu. E eu ou não falei tudo, ou falei demais. Ou eu acho que eu sou a culpada, porque se eu não tivesse deixado ela pegar o carro, se eu não tivesse deixado... Então, a pessoa vem com culpas. Isso sim precisa ser tratado. Então, quando a gente é terapeuta, diante de pessoas que têm, assim, o que a gente precisa tratar são as culpas. E tratar culpas, né, gente, é dramatizar, é refazer essa relação novamente, é fazer troca de papel, é fazer, ir para a realidade suplementar, né, a realização simbólica, na verdade, né, aí tem milhões de coisas. Então, só para não deixar o comercial, se vocês se interessam por esse assunto, eu vou fazer esse convite para vocês mesmo, para começar o curso no dia 11 de junho. São dois sábados pela manhã, bem bacana, convido todos vocês. Gente, eu deixo vocês agora com a Gabriela. A minha ideia aqui era só despertar vocês, fazer um aquecimento e trazer um pouco, né, de como que a gente lida com isso e até o que a gente tem que fazer diante desses pacientes que precisam tanto da gente e principalmente agora
com essa questão do Covid, que muda algumas coisas, né? Essa a impressão que eu tenho é que com morte por Covid, você vai ter que intensificar mais ainda a questão do ritual de passagem, né? Porque às vezes não dá tempo, a pessoa não vê a pessoa, né? É muito importante, às vezes, ver a pessoa morta, né? Ajuda na elaboração. E quando você não pode fazer isso, você vai ter que fazer isso de outra forma no consultório. E o psicodrama, para isso, é fantástico, porque a gente pode fazer isso, né? No consultório, no online, a gente consegue fazer isso. Fazer aquilo que o Covid não está deixando a gente fazer, que é se despedir com dignidade dessas pessoas, ok? Gente, um grande beijo, fiquem bem, tá? Adorei ver vocês, muita gente legal, mas realmente eu tenho que ir para uma boa causa. Deixa eu já falar, deixa eu compartilhar também uma coisa legal. Nós estamos começando agora, daqui a pouquinho, uma nova turma de pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescentes. Eu vou lá para recebê-los, tá bom? Deixo aqui o convite e muito bom ver vocês. Grande beijo. Beijo, Vivi. Gente, então continuando, né, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu vou falar um pouquinho, como a Vivi estava falando, de algumas perspectivas de luto de uma forma mais geral, vou aprofundar um pouquinho na questão da pandemia e da Covid em si, né? Eu venho pesquisando luto em alguns contextos, eu tenho alguns trabalhos aí, a Amanda mandou um pequeno capítulo que a gente tem, que acho que é de 2 páginas, é uma coisa muito simples, mas que traz algumas dessas ideias que a gente foi aprofundando. Fora isso, tem 2 artigos, um sobre o luto antecipatório, que é um estudo de caso, e um outro sobre átomo de papéis, que também depois, quem tiver interesse, eu posso mandar para vocês. Os 2 são trabalhando questões da pandemia, né? Nesse de luto antecipatório, não vou apresentar para vocês hoje, mas basicamente eu tinha uma paciente que tinha muito medo de perder a avó na pandemia, né, em virtude de ser grupo de risco, isso foi logo no começo, e a gente trabalhou, então, esse luto antecipatório, esse medo de perder a avó, como que seria, enfim, para que ela pudesse ressignificar. Eu já mando o link para vocês, Ana Paula. E hoje eu vou apresentar para vocês, então, o artigo do átomo de papéis. Deixa eu projetar aqui, que esse é um artigo que eu escrevi junto com a Amanda Castro, o Arthur, aqui, Amanda Castro, o Arthur e a Maiara. Me confirmem se vocês estão vendo a tela. Então? Sim, Gabi, dá para ver. Tá na Vou tela. apresentar bem rapidinho para a gente poder papear um pouco, tá? Mas, basicamente, a gente fez uma análise, né, do átomo social de uma paciente, o antes e depois da pandemia, né? Na verdade, não é nem o átomo social, é o átomo de papéis dela, que a gente vai ver um pouquinho, né? Uma adaptação que a gente fez do átomo social. Então, pensando, né, na questão da pandemia, de como, de alguma maneira, a pandemia nos afetou, e aí, claro, óbvio que a gente entende que o isolamento social ele foi uma medida de restrição, foi uma medida de prevenção, enfim, para que não impulsionasse o contágio, etc. Porém, se a gente pensar no isolamento social como um espaço, enfim, uma forma de restrição social, a gente também vai entender, né, lá pela teoria de papéis de Moreno, de que cada um de nós tem vários papéis, né? Eu, Gabriela, sou a Gabriela namorada, sou a Gabriela estudante, sou a Gabriela psicóloga, sou a Gabriela estudante de pós-graduação, estudante de mestrado, enfim. São várias Gabrielas diante dos meus papéis. E aí, pensando nesses papéis, quando a gente vai para o isolamento social, por exemplo, vou pensar agora numa paciente minha que trabalhava como auxiliar administrativo no escritório de uma oficina mecânica, né? Ela saiu desse espaço, foi, né, para o isolamento social, para casa, então, do nada, ela perdeu o papel profissional, porque ela deixou de atuar durante um tempo no papel profissional dela. Logo em seguida, ela também perdeu, né, o papel de estudante, porque também suspenderam as aulas, ela fazia faculdade na época. Junto com isso, ela parou de sair fim de semana, ela era uma pessoa que morava sozinha,
então as relações, as amizades que ela tinha eram sempre amizades, né, que não eram da família, ela não tinha pessoas que morassem com ela, então ela perdeu o papel de amizade e tudo mais, perdeu o papel familiar também, né, papel de filha e de irmã, porque do nada ela teve que ficar presa dentro de casa. Então, por mais que a gente saiba que foi uma medida de prevenção, a gente tem que pensar, né, em como o fenômeno pandemia afetou os nossos papéis. E aí surgem, né, sintomas de estresse, de medo, de pânico, de culpa, né, porque eu posso estar levando o vírus para casa. Surgem diversos agravamentos aí que podem, inclusive, se tornar, né, agravar ou se tornarem patologias, né, psicopatologias. Então, a gente teve como objetivo nesse trabalho entender quais eram as principais perdas e quais as consequências diante da pandemia Covid-19 do isolamento social. Então, pensando, né, papel como uma forma de funcionamento que o indivíduo ele vai assumir num momento específico, em que ele reage a uma situação específica. Então, isso que eu falei para vocês, eu estou numa escola estudando, eu sou um estudante. Estou no meu trabalho, eu sou uma profissional. Eu estou com o meu namorado, eu sou a namorada. Então, eu assumo os meus papéis conforme as situações que eu tenho, né? Aquilo que, de alguma maneira, o meio me pede. A gente, então, utilizou alguns conceitos nesse trabalho, que, enfim, depois vocês podem aprofundar no trabalho escrito que eu vou mandar completo, dos papéis psicossomáticos, que são esses relacionados às necessidades vitais, né, que a gente tem primeiro lá no comecinho, eles são desenvolvidos conforme a gente vai desenvolvendo enquanto bebê as nossas funções fisiológicas. Depois a gente desenvolve papéis sociais, que são esses que eu falei para vocês, né, o papel de estudante, de amiga, de filha, são todos aqueles que são relacionados às relações sociais que eu tenho. E aí os papéis psicodramáticos são os que a gente usa no como ser, na dramatização. Então, de alguma maneira, os papéis sociais, em alguns momentos, eles vão estar como papéis psicodramáticos, porque eu vou trazer eles para a ação, trazer eles para a cena. Então, né, a gente pensando no Covid-19, no luto de papéis, a gente pensa em saúde mental e isolamento, como eu falei para vocês, a gente não pode negar que vai ter uma dificuldade em relação a isso, por mais que a gente entenda o isolamento como uma medida de prevenção, como algo que é benéfico para nós. A gente pensa também no estresse do convívio doméstico, que vai agravar esses lutos. A gente pensa na alteração de sono, né, mudanças fisiológicas, como a Vivi trouxe. Então, muitos pacientes relataram isso, e mudança nos papéis. Aqui eu vou mostrar para vocês direto os resultados. Por quê? A gente fez, então, com 2 pacientes, uma delas estava em isolamento social e a outra não estava em isolamento social. A paciente B, a gente relatou com o nome de Beatriz, né? A Beatriz aqui, ó, antes da pandemia, ela colocou que ela tinha o trabalho muito próximo dela, a faculdade, a família, essas coisas estavam um pouquinho mais longe. Então, ali tem uma almofada para a faculdade, para a família, para a depressão, para os amigos, do lazer e para os animais, que são papéis que ela pensa que ela desenvolve. E o trabalho, então, bem coladinho dela. Durante a pandemia, né, que foi quando a gente aplicou o átomo de papéis com ela, ela colocou, então, tudo muito próximo, né? A depressão está aqui, os amigos estão aqui, a bebida surgiu, não estava na primeira imagem. Os estudos, né, que era a faculdade, o trabalho, faculdade, animais, enfim. Tudo ficou um pouco mais próximo e surge a bebida. E na paciente F, né, Fernanda, ela colocou, então, né, muito pertinho dela, ao redor dela, a casa, as filhas, o trabalho e o cigarro. E depois da pandemia, né, durante a pandemia, ela não trouxe mais o cigarro. Então, ela trouxe os outros, mas não trouxe o cigarro. Por quê? A gente entende, né, analisando as 2 pacientes, na paciente em isolamento, que foi a primeira, a gente percebe, então, que ela tinha maiores alterações. Deixa eu voltar aqui, ó. Se a gente pensar que ela estava em isolamento, o trabalho era o mais próximo, de repente o trabalho se afastou, né? E tudo aquilo que estava um pouco mais distante, inclusive porque ela tinha dificuldades de relacionamento,
foi obrigada a aproximar. E aí ela relata muito isso, porque de alguma maneira ela traz que ela teve um pouco mais de confusão com a família por essa aproximação, mas ao mesmo tempo também foi benéfico em alguns momentos para ela. Mas ela teve maiores alterações nos papéis sociais dela. E a cliente que não aderiu ao isolamento, ela teve menores alterações. Então, se vocês veem, até foi bom para ela, né? Que ela, de alguma maneira, tirou o cigarro. E aí continuou mantendo a casa, as filhas e o trabalho próximo. Deixa eu interromper aqui. E aí, por que eu trago esse estudo? Quando a gente pensou nesse átomo de papéis, a gente utilizou da técnica do átomo social, né, que na verdade não é só uma técnica, é um conceito trazido por Moreno. Moreno entende o átomo social como todas as relações que estão no convívio de uma pessoa, e normalmente a gente utiliza ele muito como técnica, né? Apesar de ser um conceito geral da teoria, enfim, a gente utiliza como técnica a montagem de um átomo social, a pessoa colocar ali algo para representá-lo e representar as pessoas que estão ao em volta, né? Estão ao redor dela, estão nesse átomo. Só que a gente queria saber quais os papéis que haviam perdido. Então, por mais que eu fosse amiga, eu sou amiga do fulano, do Beltrano, do ciclano, mas se meu papel de amiga sumiu, então, de alguma maneira, tem uma diferença no átomo de papéis. E aí a gente adaptou, então, essa técnica do átomo social para fazer um átomo de papéis. E a nossa ideia foi justamente entender o que tinha mudado e o que tinha, de alguma maneira, saído mesmo, né, do átomo ou entrado no átomo de papéis dessas pessoas. E acabou que a gente, fazendo isso, claro, a gente explora cada um desses papéis, coloca o paciente em cada um dos papéis para entender. Porque, de alguma maneira, quando a gente pensa que essas pessoas perderam, elas não perderam só os parentes, as pessoas queridas, enfim, que morreram. Elas perderam também parte delas. Né? Acho que uma das principais questões do luto é que quando eu perco algo, por exemplo, a Vivi falou de relacionamentos amorosos, né? Se eu estou namorando o Joãozinho, eu tenho o meu papel de Gabriela, namorada do Joãozinho. Quando eu termino esse relacionamento, não é só o relacionamento que acaba. Eu posso ser namorada do, sei lá, do Marcos, do Marcelo, do José, mas a namorada do Joãozinho morreu aqui. Pode até ser que um dia eu volte a namorar com ele, mas eu não vou mais ser a mesma namorada, né? Então, aquela Gabriela que namorava ele morreu ali, uma partezinha de mim, né? Então, quando a Vivi fala de a gente trazer, de alguma maneira, fazer com que a pessoa também coloque para dentro dela essas lembranças, elabore esse luto para que fique algo com ela desse relacionamento, por exemplo, é a nível de que eu perceba, claro, o que foi bom desse relacionamento, o que não foi, o que eu aprendi, o que mudou em mim. Porque, por mais que eu vá ser namorada de novo, eu nunca vou ser aquela namorada. Porque eu vou namorar uma outra pessoa em outro momento, enfim, né? Então, quando a gente fala do átomo de papéis, tem uma perda minha, né? Não é só o meu emprego que eu perdi. Para quem foi demitido, por exemplo, numa pandemia, não é só o emprego que eu perdi o meu papel de trabalhadora naquela empresa. Eu posso trabalhar numa outra empresa, mas eu perdi ali o meu papel, né? A gente viu algumas alterações de papéis. Se a gente pensar, por exemplo, nos estudantes que tiveram que migrar para online, eles não perderam o papel de estudante, né, em grande parte, quem continuou no online. Claro que alguns realmente perderam, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não teria acesso, né? Se a gente pensa, dependendo da classe social que a gente pensa, a gente sabe que algumas pessoas não vão ter acesso a um celular ou a um dispositivo de internet para assistir às aulas. Então, alguns sim perderam, outros tiveram alterações. E não é a mesma coisa, né? Talvez para a gente, enfim, adultos que tenham um pouco mais de, talvez de responsabilidade, enfim, né? Com o estudo é uma coisa. Então, eu, Gabriela, sentar aqui na frente do computador para assistir a minha aula de pós-graduação é uma coisa. Agora, os adolescentes que eu atendo, por exemplo, né? Que são adolescentes aí que estão, enfim, em situações de ensino médio, ensino fundamental e etc. Até quem está iniciando na escola, né? Eu tenho uma sobrinha de 5 ou 6 anos que estava aprendendo a ler, ela ia aprender a ler ano passado. Então, assim, se a gente pensa nessas crianças e adolescentes, é óbvio que eles continuaram no papel de estudantes online. Só que será que é a mesma coisa? Ser um estudante presencial e ser um estudante online? Tem uma grande alteração esse papel. Não é a mesma coisa.
Agora, a gente voltando para o presencial, eu tive alguns pacientes falando assim, né, que não estavam conseguindo fazer as provas, fazer os simulados e as questões que são trazidas na escola agora presencialmente. Porque eles estão tão adaptados, e os professores também estão tão adaptados ao ensino remoto, que a explicação não tem surtido efeito. Então, os professores explicam e os alunos não entendem. E os professores explicam de novo e os alunos não entendem, né? E, de alguma maneira, isso são alterações que a gente vai ter que trabalhar. E aí, pensando nisso, eu e a Amanda, a gente esboçou aquele pequeno artigo que a gente mandou para vocês, né? Aquele pequeno capítulo, na verdade, é um capítulo de livro, pensando nessas situações que a pandemia causa, né? E associando com a teoria da Vanessa Ramalho, que é a Strauss, que está ali, que a Vanessa trabalha, então, com psicodrama, e a gente correlaciona, né, esse luto de papéis, como de alguma maneira a gente perdeu alguns papéis, modificou outros com a pandemia, e como assim também se vão partes de nós, né? Mães e pais tiveram que deixar de trabalhar, que ficar em casa com os filhos, e aí ao mesmo tempo que perderam o papel de trabalhador, tiveram que assumir o papel de professores dos filhos, né? Fora as perdas propriamente ditas, né, de morte, enfim. E diante de tudo isso, a nossa perspectiva é de que, de alguma maneira, a gente possa acolher essas angústias na clínica, né? Pensando exclusivamente no trabalho clínico. Que a gente possa acolher as angústias que são trazidas de forma a validar isso. Porque pode ser que, para mim, pareça muito pequeno, né, não ir para a escola. Mas para o adolescente que era acostumado a ter todas as relações na escola, era onde ele via os amigos, era onde ele via a possível namoradinha, namoradinho, era onde ele se relacionava com as pessoas, né, com os iguais. Talvez ele tenha relações em casa, não é diferente você se relacionar numa relação assimétrica, onde o pai e a mãe estão aqui, eu estou aqui, e você se relacionar numa relação simétrica, com iguais. Então, de alguma maneira, acolher essas angústias é validar esses sentimentos. É possibilitar que o adolescente traga esses sentimentos, ou o adulto, ou qualquer pessoa com quem vocês estiverem trabalhando. E que não são angústias pequenas, porque de alguma maneira ele está perdendo ou alterando um papel. Né? Não é algo simples. E aí ele possa também, né, esse sujeito que está na nossa clínica, esse indivíduo, fortalecer os papéis que ficaram ou que apareceram na pandemia. Né? Eu tenho um paciente no Canadá, que inclusive ele trabalha com arte, enfim, ele na verdade trabalha com psicologia, mas há muito tempo ele tem a pretensão e a ideia de ser um artista. Ele já pinta algumas coisas desde sempre, enfim. E quando ele começou a terapia, se eu não me engano, no meio da pandemia, não me recordo exatamente quando ele começou, mas ele está comigo há cerca de um ano, assim, ele falava muito disso, e ao longo da pandemia ele foi desenvolvendo de novo o lado artista dele. Então, a pandemia, de alguma maneira, serviu também para que ele pudesse ressignificar esses pensamentos, né? Tudo que está acontecendo, até o medo da morte, etc., serve também de base para que a gente possa inserir novos papéis. Até porque, às vezes, né, se eu perdi muitos papéis, a gente sabe que vai ficar um vazio muito grande. São vários pedacinhos de mim que saíram, né? E aí, de alguma maneira, eu vou tentar encher esse meu eu com alguma coisa, né? Suprir aquilo que, de alguma maneira, está me faltando. Então, fortalecer os papéis que ficaram, revisitar com carinho as lembranças, no sentido de... né, essas lembranças pré-pandemia, né? No sentido de que a gente possa tanto revisitar as cenas que eu tive com essa pessoa, né? Eu tive um paciente agora que perdeu o tio, só que a gente fez essa cena quando o tio estava internado com Covid, e o tio estava numa situação assim de que a gente já não esperava que ele fosse, né, fosse voltar. E esse meu paciente tinha perdido o pai também, numa outra questão, não era relacionada à pandemia, e tinha uma garrafa de uísque, se eu não me engano, que ele queria entregar para o tio em nome do pai dele, né? Em nome, o pai tinha deixado para esse tio, enfim. E a gente faz simbolicamente, né? Eu presto um psicodrama interno, eu conduzo ele, como que ele quer fazer essa entrega, em que lugar, como que eles estariam. E ele entrega essa garrafa para o tio, fala aquilo que ele quer falar, né? Isso também é, de alguma forma, possibilitar uma despedida,
naquele caso, que a gente sabia que o tio não ia voltar, assim, não tinha mais muito recurso. Mas em alguns momentos a gente vai revisitar lembranças, né? Eu tive também um outro paciente que ele falava muito das trilhas que ele fazia na praia, né? Que eram trilhas que normalmente não eram vazias, então ele não podia fazer durante o isolamento. E aí ele parou de ir pra praia e tal, enfim, e começou a ficar muito chateado, porque ele estava todo fim de semana na praia. E aquilo era muito importante para ele, dizia muito de quem ele era, né? Então, em um momento, a gente revisitou uma lembrança de uma das trilhas. E aí pedi para que ele fechasse os olhos, ele ia caminhando pela trilha, ia me falando o que ele via, né? Na trilha que ele fazia tinha alguns animais que agora eu não vou lembrar o nome, são búfalos. Não são búfalos. Mas enfim, alguma coisa do gênero. E ele ia revisitando a trilha, ia vendo esses animais, ia me escrevendo, possibilitando que ele revisitasse esses momentos e, de alguma maneira assim, ele revisitasse também o papel dele, né? E à medida que a gente vai revisitando essas lembranças, que a gente vai também trabalhando essas lembranças, fortalecendo os papéis, etc., de alguma maneira, os nossos clientes, a gente precisa não conduzi-los, mas, assim, tentar encontrar com eles o que é possível num contexto de pandemia, né? Quais são, o que é real, o que de alguma maneira a gente pode controlar. Porque a gente está numa ausência de controle sem fim, a gente não sabe quando vai terminar, a gente não sabe de absolutamente nada, a gente não sabe quando todo mundo vai estar vacinado, a gente não sabe quando as coisas vão voltar a funcionar totalmente, etc. Então a gente está numa falta de controle surreal. E, de alguma maneira, isso é fazer aquilo que Moreno vai dizer como analista social, né? Que o diretor, uma das funções do diretor é ser analista social. Quando a gente pensa no analista social, a gente tem que pensar em um momento de sociedade que a gente está agora. Eu não posso ser cínica e dizer, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco tu pode ir lá para tua praia, fazer tuas trilhas. Será que daqui a pouco ele pode? Será que a gente não tem que assumir essa ausência de controle? Eu acho que, enquanto analistas sociais, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não pode supor alguma coisa pelo paciente. Tudo bem se ele acreditar nisso e se essa for a verdade dele. Mas a gente não pode supor no sentido de tentar acolher, não, daqui a pouco passa. A real é que a gente não sabe. Então, eu fico pensando que, como analistas sociais, como diretores analistas sociais, a gente também precisa, de alguma maneira, ter essa ciência, essa consciência de que a gente não tem como supor nada, né? Então, pensando nisso, inclusive a gente também pode realizar simbolicamente esses ritos de conclusão que não foram possíveis na pandemia, né? E aí, com ritos, eu estou falando, claro, dos enterros, né? Das cerimônias para as pessoas que não tiveram, mas eu também estou falando, né, de formaturas que não aconteceram, de casamentos que não aconteceram. Tiveram muitos momentos que, de alguma maneira, a gente não teve, né? Ou teve meia boca, assim, né? Não era aquilo que a gente sonhava, não era aquilo que a gente planejava. Então, de alguma maneira, realizar isso também é propiciar esse acolhimento, é propiciar que essas pessoas se percebam no papel, seja o papel de noiva, o papel de formanda, né? O papel de alguém que está se despedindo de alguém querido, fazer essa despedida do papel de filho, enfim, de forma a reorganizar isso. Então, pensando nisso, né, a gente pode entender que, claro, a gente vai fazer todos esses processos, mas, por fim, como que eu coloco para dentro esses sentimentos, né? A gente, claro, vai ter técnicas para isso, como concretização, por exemplo, né? Eu posso pedir para que um paciente meu concretize, então, o que esse pai deixa para mim, agora que eu estou me despedindo dele, né? Se ele fosse me deixar um objeto que representa a relação que a gente teve, qual objeto seria? À medida que for abraçando esse objeto, imagina que agora ele faz parte de ti e acomoda ele em algum lugar do teu corpo, do teu coração, da tua mente, enfim, né? A gente pode fazer isso. Mas, mais do que isso, de alguma forma, nesse cenário, a gente também precisa auxiliar essas pessoas a experimentar novos papéis,
e encontrar o que eu e a Amanda trazemos nesse capítulo, e que eu gosto muito, é a perspectiva de encontrar o papel de sobrevivente, né? De alguma maneira formular esse papel. Porque ao mesmo tempo que ele é um papel de culpa, porque de alguma maneira eu estou viva e muitas pessoas não estão. Eu perdi coisas, mas tiveram pessoas que perderam muito mais, então também não é fácil ser a pessoa que sobreviveu. Né? Os nossos sujeitos de clínica, as pessoas que vão procurar a gente, também vão carregar muita culpa. Ou porque sentem que levaram o vírus para casa, ou porque se sentem, às vezes, ao mesmo tempo que se sentem abençoados, né, por não ter ninguém na família que teve, também se sentem muito tristes, porque parece que todo mundo perdeu alguém e de alguma maneira olha para eles com esse olhar de sorte, sabe? Então, a gente vai se deparar também com essas pessoas que de alguma maneira têm sentimentos de culpa, têm sentimentos de falta, no sentido de faltou falar algo, faltou dizer algo, faltou me despedir, faltou estar uma última vez com essa pessoa, né? E esses sentimentos vão formando o nosso papel de sobrevivente. Então, acho que quando a gente fala de pandemia, de Covid, enfim, a gente está falando de várias perdas, mas a gente também está falando da formação desse papel de quem sobrevive. E que também não vai ser um papel fácil para a gente. Né? Gente, deixei 15 minutos para que a gente possa compartilhar. Eu apresentei aí um emaranhado de ideias, que são coisas que a gente vem pesquisando e pensando, mas queria ouvir de vocês também, até as próprias práticas, o que vocês estão vendo, o que disso também faz sentido na clínica de vocês, nos espaços que vocês estão, não só clínicos, né, mas outros espaços que de alguma maneira também estão aí com pessoas vivenciando perdas. Falem comigo. Oi. Eu compartilhei até no grupo pequeno, né? Eu fiquei até com vergonha, porque é minha segunda vez aqui. Aí o grupo lá não quis abrir a câmera, aí eu abri minha câmera e continuei aqui com a câmera aberta. Até porque eu não estou muito bem, porque tem uma semana que eu perdi a minha avó. E a minha avó, eu cresci com ela, né? Eu cresci com a minha avó, com os meus avós, e assim, foi uma perda muito significativa, né, para mim, porque todos os dias eu ia visitá-la, por mais que hoje eu tenha minha casa, tenho a minha família, mas todos os dias, assim, não, né, por conta da pandemia, mas agora quando aqui na minha cidade estava liberando, assim, com todos os cuidados, é claro, então eu ia lá, né, com todos os cuidados para ver como ela estava, e estava fazendo parte, assim, da minha rotina, algumas vezes eu ficava lá, e hoje, né, viver sem essa ausência não está sendo fácil, né? E a questão foi fortalecer realmente os papéis que ficaram, né? Essa questão de acolher as angústias. Eu passei a minha vida toda com a minha avó me acolhendo. Até compartilhei com as meninas que quando acontecia alguma coisa comigo na casa da minha avó sempre esteve ao lado, na casa ao lado. E qualquer coisa que acontecia comigo, desde criança, a minha mãe falava que eu colocava as minhas roupas dentro de uma bolsa e fugia. Aí a mamãe, tu vai para onde, menina? Aí eu ia para a casa da minha avó, eu fugia sempre para a casa da minha avó, porque lá eu saberia que eu seria acolhida, que eu seria ouvida. E foi prolongando assim na minha adolescência, até agora na minha vida adulta, né? Qualquer coisa que acontecia, eu fugia com a minha avó, porque eu sabia que eu iria ter acolhimento. E hoje, assim, eu me vejo, né? Eu refleti sobre isso e conversei, né, comigo mesmo, com a minha avó, e hoje eu estou tentando me acolher da melhor forma que eu posso, assim como ela fez a vida toda comigo, né? Durante esses tempos, eu vivi algumas perdas também. O processo de luto não é apenas a morte em si, né? Mas uma outra perda significativa. E você falou também sobre a questão da formatura, né?
eu também idealizei assim, uma formatura, nossa, perfeita, 5 anos, né? Eu sou psicóloga recém-formada, eu me formei agora em fevereiro, a minha formatura foi online, e eu passei 5 anos da minha vida acordando 4 horas da manhã, todos os dias indo para outra cidade para estudar, e às vezes voltava 1 hora da manhã para ir 4 horas da manhã novamente, então foi uma luta diária, mas eu vou conseguir meu CRP, né? Aquela coisa toda que a gente tem, né, quando a gente está estudando, e de repente, né, se deparar, né, com esse cenário que nós estamos vivendo, e eu tive que me despedir, né, da profissional que eu queria ser, mas fortalecer a profissional que eu sou hoje, o papel que eu estou hoje, que é tentando trabalhar, né, na modalidade online. Já faz 2 meses aí que eu estou com o meu CRP e trabalhando na modalidade online. Eu tenho 3 pacientes agora no momento, mas eu estou me adaptando, né, a esse momento, como todos nós, e fortalecendo esse novo papel. Me despedi da psicóloga que eu queria ser, mas me fortaleci hoje, né, com essa psicóloga aqui no online, acolhendo da melhor forma os meus pacientes e, primeiro de tudo, me acolhendo, né, aprendendo a me acolher todos os dias. E isso que eu queria compartilhar com vocês. E obrigada por esse espaço. Eu tentei algumas vezes participar, mas não deu. Sexta-feira passada também, como eu perdi a minha avó, também não deu, mas hoje eu estou aqui. E eu gosto muito de ouvir vocês, a Gabriela também. Eu sempre vejo assim, algumas lives e eu me inspiro muito assim, em vocês. E é isso, sucesso aí para todos. Bom, fico feliz que, de alguma maneira, o grupo sirva de conforto para ti nesse momento. E espero realmente que tu consiga reorganizar isso tudo, porque são muitos lutos juntos, né? E, de alguma maneira, a pandemia, os lutos foram acontecendo e muitos deles a gente não vai se dando conta, né? E mesmo a Amanda falou uma coisa esses dias, em algum momento que a gente esteve junto, que ficou muito para mim, assim, né? Como ela tem esperado para dizer que sente muito, assim. Ela tem esperado, quando ela vê que aconteceu alguma coisa com alguém, ela tem pausado e esperado. Eu acho que é um movimento que é importante para a gente, né? Porque eu sinto muito, parece que se tornou algo até automático. Porque é tanto um em cima do outro que o sinto muito vai saindo, assim. E parece que a gente não para sentir, não. É uma pessoa que eu não vou mais ver, e que essa pessoa também não vai mais ver, que era muito importante para ela. Porque se a gente para pensar, né? Tu falou da tua avó. E, por exemplo, quando a gente fala dos avós, claro, o papel que eles exercem é o mesmo, né? A tua avó, eu também tive uma avó, mas a tua avó era diferente da minha. E mesmo tu vai ter avós diferentes, né? Eu tive contato com 3 avós, né? Uma avó, mulher, 2 avós, né? E é muito diferente ser neta do seu Chico, que era um cara super mentiroso, super contador de história, etc., e ser neta do seu Zé Caiana, que era meu avô materno, que era um cara super carinhoso, super assim, me dava muita ganja, muito carinho. Então, mesmo o papel de neta, quando eu perdi esses dois avós é muito diferente. Porque com um era muito engraçado, era muito divertido ser neta dele. Com o outro era muito aconchego, era muito carinho, né? Então a gente não sabe qual é o sentimento que essa pessoa tem. Por mais que eu já tenha perdido a minha avó, a Dona Teresa, ser neta da Dona Teresa não é a mesma coisa que tu sente em relação à tua avó, né? E talvez seja mais simples ou menos simples, a gente não sabe, cada um só sabe de si, né? Então, eu gosto sempre de pensar que, de alguma maneira, claro, vai uma parte da gente, mas também fica muito dessas pessoas. E eu não sei se tu percebeu na tua fala, mas o mesmo acolhimento que tu falou que tu recebia da tua avó é o mesmo acolhimento que tu fala que hoje tu estás dando para os teus pacientes. A mesma palavra que tu usou, né? Eu acho que isso é muito bonito. A Lu, que está aqui, fala muito da teoria dos clusters, que é uma teoria que eu gosto muito. E sempre que eu penso na teoria dos clusters, eu penso que ela é aprendida e, para mim, ela não é só uma relação, ela é aprendida ao longo da vida com todas as relações que a gente vai tendo daquele caixa, né? E eu acho que isso também é bacana. De alguma maneira, a tua avó também te deu esse acolhimento que hoje tu pode repassar,
nos seus papéis, através, sim, do papel de psicóloga e outros. Mas, sim, sinto muito pela situação com a tua avó, realmente, e espero que, de alguma maneira, fique ficando mais confortável com isso e possa ir elaborando isso também. Né? Que eu sei que não é um processo simples, não é um processo rápido, mas acontece. Gente, mais alguém que queira trazer alguma coisa? Gabi, só queria te parabenizar aí, e dizer que isso mostra a finitude, né? O quanto a gente é finito e a nossa humanidade, e o quanto é necessário esse tema nesse momento, né? Então, eu queria deixar meu acolhimento também a todos aí nesse momento, né? Que todo mundo tem uma história e está mexido com algo. Beijo para todos. Obrigada.